os lançamentos contábeis. Deixa eu só acertar aqui a minha apresentação. Só uma pergunta, todos estão vendo a minha tela? Tá vendo sim, Ângelo. Tá vendo? Uhum. Beleza, então. Então, eu vou fazer essa apresentação a conferência dos lançamentos contábeis, e eu tenho o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou falar pequenas palavras aí, poucas palavras sobre o plano de contas aplicado ao setor público, depois a forma que nós fazemos as conferências contábeis, falar também sobre o DECASP e as nossas considerações finais. O plano de contas aplicado ao setor público, titulado PECASP, trouxe diversas inovações para a contabilidade pública, sendo elas, a meu ver, foi a segregação das informações orçamentárias e patrimoniais, os registros dos fatos que afetam o patrimônio público segundo o regime de competência, através das variações patrimoniais aumentativas, que nós denominamos de VPA, e as variações patrimoniais diminutivas, as VPDs. E o outro foi o registro do procedimentos contábeis gerais em observação às normas internacionais, como as provisões dos créditos tributário e não tributário, os estoques, o ativo imobilizado intangível, e reconhecimento das reavaliações, depreciações, o valor recuperável, impairment, entre outros. A conferência dos lançamentos contábeis no PECASP. Nós, na Memory, adotamos o seguinte procedimento para os registros contábeis. Todas as atividades do sistema de contabilidade pública estão classificadas em rotinas, e em cada rotina um rol de eventos que vai atender os registros contábeis conforme suas especificações, obedecendo normas contábeis e os comunicados expedidos pelos tribunais de contas. Eu vou mostrar uma sequência dos lançamentos principais, que é o empenho, liquidação e pagamento. E assim que nós concluirmos o empenho, assim que se registra o empenho no sistema, ele vai apresentar aqui embaixo uma tela, uma chave chamada Lançamentos Contábeis. Clicando no Lançamentos Contábeis, nossa, eu fiz errado aqui, desculpem. Excluir. Clicando nos lançamentos contábeis, ele vai primeiro falar qual é a rotina. É uma rotina de empenho. O número do documento, o histórico e o evento que registrou esse documento, registrou esse lançamento na contabilidade. E aqui ele coloca todos os lançamentos realizados. No caso, lá foi a movimentação do crédito disponível, empenhado, e fez o registro do empenho. Quando nós vamos para o lançamento contábil, ou a liquidação desse empenho, também, assim que conclui o documento liquidação, ele libera essa aba que é o lançamento contábil. Verificando, nós vamos ter a liquidação, a rotina de liquidação, o número do documento, o histórico referente a essa liquidação. Então, a cada rotina vai ter um histórico correspondente e o evento que foi utilizado para o registro da liquidação. Foi a débito de uma VPD, a crédito de um passivo e a movimentação da execução orçamentária da liquidação. Mesma coisa vai acontecer no documento pagamento. Uma vez realizado o registro,
você pode verificar também, através dos lançamentos contábeis, o que foi contabilizado dentro desse documento. Então, é uma forma de identificar se os lançamentos estavam corretos, se não estavam. Nesse caso aqui da rotina de pagamento, nós associamos dois documentos para esse pagamento de empenhos de outras despesas, onde houve retenções. Então, eu tenho a primeira parte aqui, a baixa do passivo, lá que eu paguei, contra bancos, a movimentação orçamentária, e depois eu tenho aqui os créditos referentes às retenções, onde ficam todos os registros. Quando isso acontece, o que a gente precisa... É que, como a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente pega lá o empenho, vai lá, marcou, gravou e já passa para o próximo. Poucas vezes a gente vai dar uma olhada no registro contábil que ele realizou. E dentro desse registro contábil é o que a gente vai identificar o que aconteceu. Outra forma de conferência dos lançamentos contábeis é através do razão contábil. Então, pela atividade contabilidade, emissão, PECASP e razão contábil, nós vamos identificar qual foi, ou informamos qual é a conta que você quer fazer a pesquisa, e depois dessa conta, ele vai gerar o razão contábil. Dentro do razão contábil, no caso aqui, eu destaquei, foi o registro da nossa liquidação lá dos 12 mil. Então, também é uma outra forma de verificarmos atentamente o que está acontecendo, tá bom? Nossa, perdi o controle aqui. O razão contábil. E depois nós temos uma ferramenta que montamos no sistema para montar equações contábeis para previamente sabermos se o balancete está correto, o que foi feito, o que não foi feito, se tem alguma coisa que não funciona. E para que isso aconteça, nós primeiro cadastramos essas equações contábeis. Já existem no sistema, que fica aí para que os senhores conheçam, 12 equações cadastradas, e eu peguei a última equação que está cadastrada, é aquela que compara a integridade da apuração do superávit financeiro, que é um dos motivos que sempre vem com algumas inconsistências lá do Tribunal de Contas, informando se está com diferença ou não na apuração do superávit. Então, eu montei uma equação, melhor, nós aqui da equipe toda montamos uma equação, que aí eu coloquei as contas devedoras, aonde a gente identifica quais são as contas que se utilizam para a apuração do superávit financeiro. No caso, são todas contas com índice financeiro do ativo, do passivo, créditos empenhados a liquidar, não processado a liquidar e o RP inscrito no exercício. Depois, a gente coloca na segunda aba qual é a conta de conferência, que vai servir de equilíbrio. Fazendo essas atividades, voltamos na tela, contabilidade, PECASP e auditoria, validar as equações, que nesse caso, eu marquei todas as 12 equações e ela vai informar para os senhores a diferença, se houve. Onde a integridade não estiver correta, ele vai mostrar uma diferença. Nós, consultando a equação, para verificar quais são as contas que não estão correspondendo corretamente.
Dentro dessa mesma lógica, a gente tem a contabilidade, na aba Contabilidade, PECASP, Auditoria, Lançamentos Incompletos, porque pode haver alguma, ou uma baixa de versão, ou um procedimento não correto, e os lançamentos podem ficar incompletos no sistema. Então, nós temos uma forma de auditoria para identificar quais são esses lançamentos. Passando, você marca a data para fazer a checagem e ele emite um relatório te falando se houve ou não. No caso, aqui não teve nenhuma inconsistência nesse sentido. E uma outra é documentos não contabilizados. Parece estranho falar isso, mas pode acontecer. Como nós trabalhamos com atividades, eventos, pode ser que na baixa de uma versão ou alguma coisa aconteceu na hora de registrar esses lançamentos. Se houve alguma inconsistência, por aqui nós vamos descobrir se houve ou não. Também é a mesma coisa, você marca uma data de um período para fazer análise e ele vai te informar se esses registros não foram contabilizados. Agora, eu vou falar sobre o DECASP, mas eu vou falar aqui sobre como que nós nos cercamos para poder emitir os relatórios do DECASP. O objetivo já é conhecido de todos para a finalidade dessa demonstração. A forma de achar também é na aba Contabilidade, Emissões, PECASP, quadro demonstrativo do PECASP, aonde ele faz uma primeira pergunta ao usuário. Deseja verificar se existe inconsistências antes da emissão do PECASP? Podemos falar sim, ele vai processar e vai te informar se há ou não inconsistência. Se optar por não, ele informa ainda, olha, foram encontradas inconsistências que impedem a execução desses quadros, e se você deseja ou não verificar essas inconsistências. Mesmo assim, ele fala, olha, tá ok, você quer continuar, a gente vai emitir, mas tem problemas aí. Para emitir os quadros do DECASP, nós temos lá o balanço patrimonial, o balanço financeiro, as variações patrimoniais, os nossos relatórios do DECASP. Aonde a gente, no caso aqui, eu pedi um relatório que eu pedi só para o mês de dezembro, mês de outubro de 22, e ele me apresentou o seguinte, olha, os valores de transferências financeiras, lá da 351451, que a Regiane comentou logo lá na segunda parte da fala dela, que o pessoal tem que olhar os balancetes, ver se as transferências financeiras nas variações ativas e passivas as variações, as VPAs e VPDs, estão em equilíbrio, principalmente nessas transferências financeiras. No caso aqui, ele está falando que está divergente em 9,90, então o contador ou o responsável por essa análise tem que ir lá verificar o que aconteceu. Tirar o razão lá da 451 ou da 351 correspondente à transferência e checar todos esses lançamentos. Porque isso vai se tornar uma inconsistência na hora de fazer a remessa para o tribunal. E eu, mesmo assim, gerei aqui um relatório para mostrar para os senhores o balanço financeiro, ou balanço patrimonial. Para nós não há nenhuma novidade. Ele faz todo o balanço, monta, a gente verifica. Um negócio que é muito importante antes de fechar, fazer qualquer outra conclusão,
a gente verificar a parte das fontes de recursos. Por quê? É aqui que vai ser a base para que a gente tenha os resultados para o superávit financeiro. Então, tem que ser conferido com bastante carinho, com bastante cuidado, principalmente o final do. Não é só chegar lá, emitir o quadro, ver que está batido ativo e passivo, está batido aqui as contas estão todas legais e lá na composição das fontes de recurso não está compatível. E isso trará problemas na hora de fazer o superávit financeiro. Ok? Eu fiz o seguinte, né, nessa apresentação, falei sobre as principais conferências que nós utilizamos até para verificar as divergências através dos lançamentos contábeis. Eu só peguei 3 documentos, que foram a nota de empenho, liquidação e pagamento. Mostrei para os senhores como consultar o razão contábil, como consultar as equações contábeis, que é de uma forma fundamental e é necessária que sempre faça essa consulta, para que não a gente só conhecer a diferença quando o tribunal nos avisar. É melhor a gente identificar antes, corrigir antes, para que vá perfeitamente para o tribunal. E o DECASP, as principais mensagens quando está concluindo. Então, por favor, envie e-mails para Dúvidas Members com suas perguntas e sugestões, e eu voltarei mais tarde com falando de outros 2 temas, na verdade, 3 outros temas, e espero que vocês tenham aproveitado a apresentação. Gisele? Bom dia a todo mundo. Meu nome é Leonardo Bueno, sou analista de negócios na Memory. Trabalho na equipe aí junto com o colega Ângelo, né? Bom, o meu painel de hoje, vou estar falando um pouquinho sobre a questão da depreciação. E vou abrir minha apresentação aqui. Compartilhar minha tela. Bom, pessoal, o objetivo aqui da depreciação, do painel da depreciação, é estar perpassando aí por esses 5 pontos relacionados, e aí vou estar tratando sobre cada um deles aqui nos próximos painéis, ok? Informações gerais, informações específicas, uma informação necessária, uma reflexão necessária e os menus de acesso. Bom, em linhas gerais, né, primeiro esclarecer, né, às vezes tem uma questão técnica aqui que às vezes talvez alguns possam não saber, mas o sistema de patrimônio, ele calcula de forma automática a depreciação dos bens do ativo imobilizado, no caso do ativo intangível, também, que passaram pela data de corte, sendo eles, obviamente, depreciáveis, que não foram baixados e que ainda têm um valor residual. O termo depreciação ele está destacado porque eu estou tratando ele de uma forma, num sentido mais amplo, porque as reduções que a gente pode vir a ter em bens do patrimônio, né, pode ser tanto a depreciação, quanto a amortização, quanto a exaustão. Obviamente, sendo mais comum, né, a depreciação, porque é muito pouco incomum entes públicos terem ativos intangíveis. Mas caso tenha, o sistema ele permite a movimentação nos ativos intangíveis e faz o cálculo da amortização sem problema nenhum. E como que essa depreciação ela ocorre? Ela observa 2 coisas, a vida útil do bem e o valor residual do bem, que quando ele é estipulado lá pela rotina, o sistema ele faz o cálculo automático, levando em conta, né, pelo método da soma pelo método da linear, da depreciação, e essa depreciação ela ocorre como? Ela ocorre de forma tempestiva,
com o fechamento do sistema de patrimônio. Quando ocorre esse fechamento, automaticamente já são feitos processamentos, né, para o PECASP dessa depreciação, fazendo uso de contas de resultado, né, no caso as VPDs, e as contas contábeis credoras, normalmente as contas do grupo 1238, lá do PECASP, que são relacionadas a representarem, né, a qualidade da informação de forma separada da conta principal. Vale também aqui destacar da questão da interdependência entre os fechamentos do sistema de patrimônio e contabilidade, para fins de permissão e restrição. Por quê? Porque se o sistema de patrimônio, se a depreciação ela gera a contabilização em tempo integral, né, no momento em que ela é realizada, alguns tipos de permissão e restrição entre esses fechamentos eles têm que ser observados, do tipo, o sistema de contabilidade, se o sistema de patrimônio ainda estiver em aberto, ele precisa de ser fechado para ser feito o cálculo do patrimônio, para que a contabilidade consiga fazer o fechamento dela. Porventura, se o sistema de patrimônio precisar ser reaberto, a contabilidade tem que fazer a abertura dele primeiro. Isso é tudo para garantir a integridade das informações que um sistema causa no outro. Então, é importante destacar esse ponto. No tocante à depreciação, agora entrando aqui na questão das informações específicas, a depreciação ela é calculada a partir do mês seguinte ao tombamento do bem. E a gente segue rigorosamente aquela hipótese que é prevista lá no item 11.5.3. Eu estou considerando aqui o MCASP, a nona edição. O segundo ponto que também é muito interessante, recentemente nós subimos uma versão do sistema de patrimônio que trouxe uma melhoria significativa na forma do cálculo e do processamento dessa contabilização. Porque o que acontecia anteriormente, né? Quando era feita a depreciação, a contabilização no PECASP, ela era da mesma forma que hoje era processada no sistema de patrimônio. Ela, para cada item do patrimônio, para cada código patrimonial em que havia depreciação, havia também um lançamento contábil no PECASP, para cada item. Da forma que foi reestruturada agora, ela foi agrupada por classe de bens. Então, às vezes você pode ter um volume muito grande das informações no sistema de patrimônio relacionadas a essa depreciação e não necessariamente você, a partir de agora, tem um volume alto de registros contábeis, porque a partir do momento em que eu agrupo os meus bens por classes, isso aí tende a diminuir a quantidade de informações. Só que isso não compromete a questão da rastreabilidade, ou seja, a partir do momento em que eu tenho essas informações lá no sistema de contabilidade, lá no PECASP, refletido no razão, né, que o Ângelo expôs muito bem aí, eu consigo de rastrear para cada lançamento contábil quais são os elementos do patrimônio, quais os itens do patrimônio que estão relacionados àquela depreciação. O que muda é só a questão do agrupamento no tocante a isso. E, por fim, quando ocorre uma reavaliação do patrimônio, um novo ciclo de depreciação ele pode ser iniciado, desde que você modifique a vida útil e o valor residual. Isso ocorre, e aí, contabilmente, o que isso provoca? Ele provoca uma reversão da depreciação acumulada, principal, sem impacto no resultado, porque aí vai iniciar um novo ciclo de depreciação a partir deste momento. Pois bem, uma informação que é necessária. O cálculo da depreciação, prescrito nos procedimentos contábeis patrimoniais, né, do MCASP, ele é mensal, com impacto no balancete, e, obviamente, ele tem impacto no balanço patrimonial, que é anual. O tempo de processamento da depreciação varia de acordo com o volume de bens. Só que, como eu disse anteriormente, como houve essa melhora, né, na questão do processamento dessa contabilização, os bens eles passaram a ser agrupados em classe. É um avanço em termos de qualidade e a gente não perde a rastreabilidade entre a contabilidade e o sistema de patrimônio, sem prejuízo do ganho de performance, que obviamente é o tempo de processamento. A gente teve casos aqui que a gente diminuiu para
menos de 10% o tempo de processamento que tinha anteriormente e o tempo que tinha antes, em alguns testes que foram feitos aqui. E a qualidade da informação ela foi mantida. E, aproveitando o tema, é importante, é até uma reflexão que eu gostaria de trazer para os senhores, que é o seguinte: considerando alguns aspectos do CIAFIC, que obviamente é um tópico que vai ser falado mais adiante, não constitui o foco desse painel, mas eu trouxe só um recorte dele, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: uma maior atenção e cooperação entre o profissional de contabilidade e o responsável pelo sistema de patrimônio para estabelecer prazos, processos, sem dúvida alguma contribuirá de forma significativa para a tempestividade e qualidade das informações prestadas ao gestor. Nessa hora aí, de repente, se tiver algum atraso do setor de patrimônio, às vezes para passar alguma informação que você precisa para o seu fechamento, de repente ir lá, apoiar da forma que for possível, sabe? Para de repente ajustar processo, prazos, por exemplo, o patrimônio fechar, para não ter atraso nas prestações de contas. Eu acho que isso é muito importante, se atentar para essa situação. E em relação aos menus de acesso, daqui a pouquinho eu já vou até exibir a tela aqui do sistema para vocês. Os menus de acesso, obviamente, para a contabilização da depreciação do sistema de patrimônio são esses. Do sistema de contabilidade, tem-se o relatório, no sistema de patrimônio, você tem os relatórios da depreciação, e no sistema de contabilidade, o acesso aos relatórios se dão por essa via aqui. Vou tirar a apresentação e exibir a tela para os senhores. Então, obviamente, o fechamento é aqui, né? Você tem um menu de fechamento mensal. Então, aqui no momento em que ele está fazendo o fechamento mensal, ele está fazendo o cálculo naquele momento da depreciação. Em relação aos relatórios, aqui no menu Relatórios, Depreciação, Correção, passar o filtro aqui do mês. Pronto. Demorou um pouquinho porque o volume de dados de bens depreciados foi um volume significativo. Na última página desse relatório, você tem a coluna da depreciação, que mostra aqui o valor de 715.562 de forma pormenorizada, ou seja, cada bem patrimonial está aqui de forma individualizada. Porém, no PECASP, se a gente tirar o balancete contábil, como eu havia dito no início, da conta 1238, né, quais filtros que eu utilizei aqui nesse exemplo? Passei o mesmo filtro, mesmo período de tempo, estendido, patrimonial, optei pelo intervalo para ser uma busca mais rápida, e aqui vou exibi-lo. Aqui, ó, o mesmo montante que está representado lá no sistema de patrimônio de forma pormenorizada, está aqui ao longo das suas contas contábeis, que é o que equivaleria que as classes dos bens, dividido com essa qualidade dessa informação. Então, eu tenho um volume muito menor de dados em relação a isso. Pronto, finalizo o meu painel aí, e aí, usando o mesmo gancho do colega Ângelo, né, em caso de dúvidas, mandem para o e-mail lá, dúvidas@membre.com.br, que eu terei o maior prazer em estar respondendo aos senhores. A partir de agora, eu passo a palavra para o colega Aldo para dar continuidade aí no painel aí relacionado ao SICOM. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Léo. Obrigado aí, Ângelo, né?
A vida de contador não é fácil não, né, gente? A vida de quem trabalha, não só como o contador, né? Porque o contador não faz nada sozinho, né? Dependemos de todos os colaboradores, cada um fazendo o seu papel da melhor forma possível, para que, através desse trabalho feito, a gente consiga realmente alcançar aí os resultados esperados aí para poder a gestão ficar mais dentro de uma realidade correta, né? O tema que eu vou trazer aqui para vocês, né, e reforçando aqui com todos, gente, o objetivo aqui desse primeiro congresso é trazer à luz para vocês a importância das conferências, dos dados, né, da verificação, né, mas não, como é um fórum e o volume de dados, de coisas é muito grande, a ideia aqui é a gente trazer para vocês para ficar no radar aí e vocês fazerem ações aí entre as equipes para poder cada um fazer um papel aí importante aí, né? Vocês viram lá, né? Às vezes o pessoal reclamava, que tá demorando a gravar o pagamento um pouco mais, demorando a gravar uma liquidação, né? Vocês viram lá o Ângelo apresentando aí, né? O tanto de lançamento contábil que o sistema tem que fazer, a hora que você clica lá e você nem vê, né? A gente nem vê, né? Na hora que clica no botãozinho do gravar lá, o tanto de lançamento contábil que tem que ser feito por trás da ação, né, de gravar, para poder materializar o lançamento nos balanços e ter todas as informações corretas para a devida prestação de conta, né? Então, a liquidação também é um pouco menos, mas tem muita informação também. O empenho é um pouco menos, mas também tem bastante informação, né? Só como uma ilustração aí. E assim, a arrecadação, qualquer ação que você faz hoje no sistema, ele vai gerar um lançamento lá para o plano de contas do governo e os seus devidos lançamentos nos seus balanços. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre o SICOM, né, mais voltado nos aspectos do encerramento do exercício, né? São pontos, gente, que vocês já têm que ir se organizando aí, né? Porque o volume dessas informações aqui é muito grande, né? Os contadores aí que estão acostumados no dia a dia a fazer as prestações de conta aí sabem do que eu estou falando aí, o tamanho que é isso no dia a dia de vocês aí. E são rotinas, gente, que é feita no final de ano, né? Então, assim, outra coisa importante que a gente está tratando nesse congresso aqui da Memory é para poder, né, vocês já se anteciparem, né? A gente sabe que semana que vem já vem as festas e tudo, mas passadas as festas já tem que, assim, né, por precaução, já engrenar já no início do ano aí, dia 2 aí, firme, para fazer esses fechamentos, porque o impacto é muito grande, né? O volume de coisa é muito grande. Se for postergando, pode chegar a não conseguir. O pessoal às vezes foca lá no março, né, que é o prazo final para mandar, por exemplo, o DECASP. Né, mas a gente não pode focar lá, né, porque a gente sabe, igual, por exemplo, a matriz de saldo contábil, que já é da União, né, ela já traz pendência no cálculo. Então, se você deixa para fechar muito lá para frente, você já traz problemas para as outras prestações de conta. Aí o município fica lá com o CALC, né, lá pendente de prestação de conta, aí com isso não consegue emitir certidão. Então, assim, tem uma série de fatores que a gente não tem como trazer o detalhe aqui por causa do tempo, que é curto, mas é mais nesse objetivo de vocês ficarem atentos a essas questões, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre como proceder com a inclusão dos extratos bancários, né? Essa nova situação surgiu agora em- no- pelo Tribunal de Contas a partir de 2021, na prestação de conta do ano passado, já foi, né? E isso traz, gente, um transtorno no dia a dia, principalmente da parte da tesouraria, um volume de informações absurdas que tem que ser geradas, né, e extraídas, né, para poder
fazer a prestação de conta desse arquivo de extratos, né? Falar também um pouquinho aqui com vocês sobre o Consibanc, né? E aí, esse arquivo, até agora, 2022, até dezembro agora, não está sendo enviado, mas a partir de 2023, ele é obrigatório. Então, é mais uma forma que o Tribunal de Contas, que já recebe o CTB, que é o CTB já é o razão de banco praticamente, né? E agora ele quer o Consibanc para cruzar as informações do razão de banco com a conciliação bancária, né? Que esse Consibanc nada mais é que a conciliação bancária. E nesse nível de detalhe ele vai conseguir praticamente fechar o extrato de banco mesmo, né? Que vai em PDF, mas na hora que vocês mandarem esse arquivo aqui, a soma desse arquivo com o CTB, ele vai gerar obrigatoriamente aí, com certeza aí, informações do extrato bancário mais analítico possível, né? Tem a questão aqui também, outro arquivo que é muito pesado, dá muito trabalho para encerrar, que é o IDERP, né? Também tem que ser feito. E, por fim, depois tem os 20 arquivos lá da geração da prestação de contas. O que eu posso falar, para alento de todos, principalmente quem mexe com isso, que saiu o layout sexta-feira às 18 horas, ou seja, dia 16 agora do 12, o Tribunal de Contas publicou o layout definitivo da parte do... Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Sexta-feira agora saiu o comunicado 47, aonde ele liberou o instrumento do planejamento, que nós vamos falar dele pós-almoço. Então, nós vamos conversar sobre o IP depois do almoço. Já vou adiantar para vocês que quem já tiver com o orçamento aprovado aí, já quiser mandar o IP para ficar livre disso, nosso sistema já está 100% adequado. Inclusive, eu já homologuei a nível de teste, um município bem grande, e foi suave, mas, porém, tem que fazer os procedimentos, tá? E liberar aqui inclusão de programas, instruções sobre PDF aqui, né? O acompanhamento mensal, liberar apenas o layout definitivo, que antes estava em minuta, né? E esse arquivo que eu acabei de falar com você, que é o extrato bancário, né? Liberar agora o definitivo para 2023. Então, esse aqui vai lá em dezembro de 23. Mas aí a gente já tem que verificar se teve muita alteração e já deixar já tudo certinho para vocês não ter o menor impacto possível, mesmo sabendo que o impacto é enorme, né? Porque é trabalhoso demais, muito trabalhoso, né? O legislação de caráter financeiro, né? Que são as leis, né? Os decretos e leis. Balancete também foi liberado. E foi liberado também o demonstrações contábeis do setor público também, de 2022, que é o DECASP. Também já foi liberado. Então, deixa eu só para apresentar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui, eu vou tentar apresentar para vocês aqui via sistema, que aí fica uma visão melhor para vocês, assim, até para interagir um pouquinho mais, vocês vão ficar mais confortáveis. Então, nós vamos aqui primeiro aqui olhar a questão do extrato, né? Do extrato bancário. Então, deixa eu pegar aqui nesse banco aqui que está com o dezembro encerrado. Então, vocês vão vir nesse menu, né? Fui rápido, né? Desculpa, gente. Vocês vão vir aqui na geração aqui do SICOM mesmo, normal, para 2022. E vai vir aqui na opção mensal. E aí, a hora que vocês selecionarem aqui o mês 12 e dar um tab, ele vai habilitar aqui a opção do extrato, tá? E a partir daqui,
é aquele sofrimento que a gente já sabe, né? Município aí, tem municípios aí que tem 1.000 conta bancária. Então, para cada conta bancária que tem um CTB, né, que é o código da conta bancária lá no Tribunal de Contas, para cada ente que tenha separado esse código CTB aqui, ele vai obrigatoriamente ter que gerar um PDF lá do extrato do banco mesmo, né, instituição financeira lá, e anexar aqui essas informações, vir anexando uma por uma até a hora que você conseguir marcar todas, aí ele vai gerar a opção para você gerar o extrato compactado conforme o layout que o tribunal determinou. Então, o sistema, então você vai anexando os PDFs, enquanto você não anexar todos, não habilita essa opção. Acabou de anexar tudo, habilita, você gera e ele já vai compactar ele no formato, né, necessário, né? Então, aqui tem um ponto de atenção aqui, depois de gerar os extratos bancários compactados, não excluir nenhum arquivo PDF e nem alterar o nome do arquivo localizado dentro da pasta extratos bancários ou dentro do arquivo compacto. Por que isso? Porque se você for lá e excluir algum PDF lá, alguma coisa nesse sentido, você perde tudo que você já fez aqui de anexo, né? Que é uma forma que o sistema teve de guardar essas informações, porque às vezes, como o volume é muito grande, você não vai dar conta de fazer ele todo na primeira vez que você acessar. Você vai vir aqui, já fiz um 100 aqui, eu vou ter que ir embora agora, amanhã eu continuo. Então, enquanto você não mexer nessa pasta de extratos bancários, sempre que você entrar de novo nessa tela, vai estar tudo que você já tiver feito já vai estar preenchido lá. Então, e ele vai marcando aqui para você saber que já está feito, né? Então, assim, esse dado aqui, ele é feito após o fechamento de dezembro. Então, dia 2, gente. Dia 2 aqui, ó. 2 de janeiro. Pede aí as colegas já para poder ir já emitindo esses extratos lá das instituições financeiras e salvando isso já estruturado para vocês, porque isso aqui é muito demorado e muito trabalhoso para vocês já ir antecipando aí, já deixando isso pronto, para poder vocês não deixar isso acumular junto com outras coisas que tem que ser feita também. Beleza? Então, sobre o extrato, era isso que eu tinha para comentar com vocês, tá? É só responde atenção, tem que marcar o mês 12 e colocar todas as contas bancárias aí. Não deixem para a última hora. A outra questão é esse arquivo aqui também, que é um arquivo que já tem há mais tempo. Ele teve as informações, vamos falar assim, uma vez emitidas, com um detalhamento maior. Depois o Tribunal de Contas veio e acabou tirando algumas questões de informações que antes havia, e depois ele acabou tirando alguns detalhamentos aqui desde o ano retrasado para cá. Mas esse ano agora não teve alteração, não. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar esse aqui, que é um... E esse aqui também é muito trabalhoso e demorado. Por quê? Você tem que classificar todas as fontes de recurso que existe movimentação nela e fazer toda a tratativa, né, se você tem ou não disponibilidade financeira, né? Onde agora eu tenho aqui o saldo de caixa bruto, né? Essa questão do saldo de caixa líquido aqui, é esse aqui que foi alterado. Então, essa coluna aqui, geralmente, ela vai sempre bater agora com esse de cá, porque o tribunal mudou a conta contábil para pegar as informações. E o que sai mesmo é só se tem os restos a pagar, processados e não processados. Esses sim, eles são, né, nesse exemplo aqui, inclusive, não tem suficiência financeira suficiente
É claro que esse banco aqui não está fechado dezembro ainda, não tem arrecadação, às vezes de meses para frente, é só um exemplo aqui. Então, nesse exemplo aqui, ele não tem dinheiro suficiente. Então, se ele não tem recurso suficiente, o que ele pode fazer é colocar até o limite, né? O sistema vai barrar se ele tentar colocar um valor maior, mas aqui ele pode vir aqui marcar e informar aqui que desse empenho eu vou ter de disponibilidade financeira, vou atribuir ele aqui, já atribuiu o valor, e aí habilitou aqui para ele poder gravar, né? E esse outro aqui, mais a diferença desse daqui, vai passar sem disponibilidade, né? Porque ele não vai ter recurso suficiente para poder. Então, ele não teria, né, suficiente para poder apresentar, né? Então, no caso aqui, esse aqui, né, se eu pegar aqui e vir aqui de novo nele, esse valor aqui ficou sem suficiência financeira, né? Saldo resta pagar a ser considerado inscrito sem suficiência financeira, tá? Então, assim, o IDERP, gente, é outro arquivo difícil também. Só que o que é o ponto de atenção? Você só deve vir aqui no IDERP depois que você fizer aquela questão que a Regiane demonstrou lá dos restos a pagar. Você tem que ter certeza já que seu resto a pagar é a realidade, sua mesmo. Eu quando trabalhei em tesouraria, eu tinha um cuidado, e aí é só como sugestão, tá, gente? De emitir a relação de restos a pagar, processado e não processado, e eu ia lá nas pastas lá onde estava lá os empenhos a pagar ainda, e ordenava ele todo lá conforme o relatório do memorial de restos a pagar, e ticava um por um. Ou seja, para me ter certeza que o meu resto a pagar que está ali, realmente eu tenho os documentos físicos de todos eles, para não correr risco de passar um resto a pagar. Ah, esse resto a pagar não tinha, não deveria ter. Então, para evitar esse problema, eu tomava esse cuidado aí né, como sugestão. Eu sei que às vezes o município é grande, tem um volume muito alto, mas é uma boa prática aí para evitar, né, ticando lá um por um lá para ver se os valores estão batendo, se está tudo certinho lá os valores, tá? Então o IDERP aí é outro demorado, tem que ser feito só depois que já tiver fechado o seu financeiro, ou seja, a conciliação bancária toda certinha, toda bonitinha, a tesouraria tiver feito a parte dela toda lá. Esse trabalho aqui fica mais com a parte de tesouraria, geralmente, né? E aí depois a tesouraria fechou, conciliou tudo. Aí confere se o memorial de resta pagar tá batendo com os documentos que estão sem pagar ainda. Tá. Então tá. Aí eu vou preencher o IDERP. E o IDERP só deixa preencher ele após o encerramento do mês. Ou seja, o mês obrigatoriamente tem que estar fechado, mês de dezembro, né? E esse arquivo tem que ser mandado até 31 de janeiro, né? Junto com o AM, né? No AM, né? Ele vai só em dezembro, esse arquivo. Então, é esse ponto de atenção aí que eu tenho para comentar com vocês. Feito essa parte, gente, temos aqui também uma parte que não pode ficar sem fazer, que é do NBCASP. Aqui é a única. Antigamente você tinha que ficar rodando implantação, abertura, movimentação, principalmente, que era muito demorada. Mas essa parte aqui do encerramento do exercício, onde o sistema vai zerar todas as suas contas contábeis, que tem que ser zerada de acordo com o plano de contas e jogada na nova conta correta, é a partir desse encerramento de exercício que ele é feito. Então, ou seja, ele é obrigatório. Tem que ser feito o encerramento do exercício. E por que isso? Porque na hora de você mandar o balancete do mês 13,
e mês 12, ele só vai permitir você mandar o mês 12 e o mês 13 se você tiver rodado o encerramento lá, tá? Então, ponto de atenção aí para todos. Foi liberado também, gente, lá pelo Tribunal de Contas. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, porque a velocidade é muito grande, gente. Toda hora tem uma coisa nova no tribunal. Vocês viram aqui que está até nos meus favoritos aqui, o link direto aqui do portal. Por quê? Toda hora sai uma coisa nova, geralmente no final do dia. E já saiu aqui o comunicado 45. Esse 46 aqui eu não vou nem mostrar para vocês, não. Tão grande que é. E isso tudo, gente, tem que passar no departamento, que são praticamente as pessoas que estão aqui apresentando aqui para vocês, aonde vai fazer todo o estudo, fazer o levantamento, o que vai precisar ser feito para poder adequar o sistema e dar o menor impacto possível para vocês no dia a dia. Mas vocês imaginem, em agosto saiu o comunicado 16, nós já estamos no comunicado 47. E cada comunicado desse tem uma alteração, às vezes, que vai impactar na vida de vocês aí. Então é importante sempre estar dando uma olhada. O comunicado 45, ele trata especificamente daqueles anexos que tem que ser feito também para ir junto do DECASP, tá? Então, teve alteração. Nós ainda vamos fazer essas alterações, tá? Não está pronta ainda essas alterações, mas nós já estamos já com o estudo, já está em estudo, o que vai ter que adequar. Eu já tenho aqui, só para a título de ilustração aí para vocês, eu já tenho até baixado aqui na minha máquina, só para, né, porque quem cuida mais dessa parte é a equipe toda lá. Então, é importante dar uma passada aqui nas normas, que é feita aqui nessa primeira parte aqui, né? E que teve algumas mudanças bem expressivas, né? Principalmente aí para o município que usou a lei uma norma lá do Estado de Minas Gerais específico para poder pegar empréstimos, né, usando aquele atraso, né, que teve lá nos repasses lá do Estado, lá com os municípios, e acabou usando como garantidor, né, esses repasses que estavam em atraso e que, porventura, serão necessários. Então, a assessoria aí, a consultoria de vocês, vai estar orientando vocês aí a fazer o preenchimento dessas informações. Muitas delas, tudo que for possível já de pegar do banco de dados, gente, nós já vamos trazer preenchido aqui para vocês. Hoje a gente tem no sistema a opção, que ela fica aqui, ó, para gerar esse Excel ali todo, preencher a maioria das informações, tá? Porém, ela ainda não está habilitada para usuário comum, porque a gente ainda tem que fazer a revisão desse arquivo, né? Então, ele teve algumas alterações, né? Eu até pus o link aqui também, para onde que tem a lei, né? Essa lei que eu falei aqui com vocês, né? Direito de demonstração de cessão de direito de creditórios, né? Que é a lei do governo do estado que redigiu, né? Porque os municípios estavam ficando muito apertados por não estar recebendo, né? ICMS e Fundeb, né? E PVA do estado. Então aqui ele vai informar trazer essas informações. E aí depois tem as informações também de como apresentaram aí para vocês, né? A Regiane apresentou sobre o almoxerifado, o Léo falou sobre o patrimônio, né? As informações patrimoniais, as certidões, né? Que tem que ser emitidas também, que ela vai compor todo o relatório que a gente tem aqui para essa parte de prestação de conta, tá? Os relatórios que compõem lá o DECASP, tá? São 20, igual eu falei com vocês anteriormente, e dentre esses 20 tem alguns que estão aqui. Então o sistema já vem e alimenta essas informações aqui para vocês
quando tiver essas informações, e aí já é também sabido de vocês aí que todas essas informações aqui têm que ser enviadas em arquivo PDF lá para o Tribunal de Contas. E aí, gente, eu vou entrar aqui agora na parte aqui só para relembrar vocês aqui sobre a prestação de conta anual, que ainda não está habilitado para vocês ainda, a gente está acabando de revisar, né, dado ao fato do Tribunal de Contas ter disponibilidade sexta-feira. A gente já fez os ajustes, porém, como ele liberou na sexta-feira no final do dia, a gente tem que ver se o que ele colocou, a gente fez o ajuste pela minuta, porque geralmente as alterações mais impactantes, geralmente o tribunal que ele põe na minuta dificilmente altera, ou quando altera é de pequeno teor a alteração. Então a gente teve esse cuidado de estar já revisando com a minuta. Só que aí agora, antes de liberar para vocês, a gente tem que ver se realmente está correto, tá? Então aqui, ó, quando for, não for RPPS, for só prefeitura ou câmara, né, não for Instituto de Previdência, a nota explicativa é só essa aqui. Então, você vai ter essa nota explicativa, aonde vai se informar aí, né, os lançamentos contábeis, né, fazendo toda a justificativa, né? Alguns mandam esse arquivo em branco, mas não é o correto, né? Inclusive no próprio layout aqui, eu vou só abrir rapidamente aqui para vocês, no próprio layout do Tribunal de Contas, onde fala do DECASP, né? Só um minutinho aqui, pronto. No próprio documento aqui do Tribunal de Contas, ele vem aqui falando da importância dessas notas explicativas, né? Então, vem aqui as informações, e aqui, quando é o isolado, tá? Ele fala aqui, ó, juntamente com o modo de demonstração de contábil aplicado no setor público isolado, né? Deve ser apresentado documento com as notas explicativas, né? Com as notas explicativas, as demonstrações contábeis, obedecendo o seguinte, aí aqui é o formato do arquivo. Então, tem que ter esse cuidado, né, para essa questão, né? E os institutos de previdência, tá? Que já é outro tipo, a nota explicativa dele é diferente. A nota explicativa do Instituto de Previdência são 12 itens, aqui, ó, tá aqui, ó, são esses 12 itens. Então, ele tem que, na hora do isolado aqui, se o instituto for, se a entidade for RPPS logada, ele vai habilitar de forma diferente do outro que eu mostrei para vocês. Então, e ele segue o que está aqui no layout, ó, que são esses arquivos aqui. E aqui tem a explicação detalhada no manual do DECASP 7.0 do que... E aí, gente, quem trabalha com RPPS aí tem que ficar atento aqui, o que tem uma alteração aqui para 2024 e 2025, que vai impactar aí para vocês. Então, é importante vocês darem uma lida sobre essas alterações, tá? Tá até esclarecidas aqui, ó. Municípios de grande porte, né? Não vou entrar no detalhe aqui não, mas fica aí como ponto de atenção. Quem é RPPS vai ter uma obrigatoriedade aí de um documento diferente aí a partir desses anos aí, 2024, 2025. Então, fiquem atentos aí a eles, e eles excluíram aqui da forma que era antes aqui as informações aqui, tá? Então, é só um ponto de atenção aí para vocês saberem aí das alterações que teve. Então, o RPPS informa, né, também nesse detalhe. E temos aqui, por fim, o consolidado, tá? O consolidado são, na prestação de conta anual, é a prefeitura que manda, só a prefeitura que manda o consolidado, e aí ela tem que mandar toda a documentação. E aí fica aí o ponto de atenção para vocês aí,
para não deixar isso acumular também, porque o que às vezes barra de mandar a prestação de conta, muitas das vezes, é a demora na providência dessas informações aqui. Acabou o exercício, gente, encerrou o dezembro, que aí tem que encerrar o quanto antes, vocês já vão passando para quem é de direito, ó, o controlador interno tem que fazer o relatório anual dele, o cara do Fundeb tem que fazer a reunião lá para poder falar do exercício, quanto antes fizer, isso aqui acaba atrasando o parecer do Fundeb, porque o conselho às vezes demora a reunir, e isso traz impacto na hora de fazer a prestação de contas, notas explicativas, né? Toda essa aqui, né? Aqueles relatórios que ficam lá naquele Excel que eu mostrei para vocês, né? Tem certidão do tesoureiro, certidão do almoxarifado, certidão dos bens patrimoniais, certidão do passivo, certidão do ativo, balanço orçamentário. Então, são todos esses aqui que já estão contidos aqui nesse comunicado aqui, no layout, desculpa, do Decasp 7.0, onde, se vocês não estiverem sabendo o que é, aqui vem bem, ó, relatório de controle interno, parecer da elaboração, então vem tudo bem detalhadinho aqui, e vocês têm que fazer os 20 arquivos aqui, que são 20 arquivos, pelo menos isso aqui se manteve a mesma quantidade para esse ano, tá? Pessoal,